E olha, o STF também nega recurso e mantém investigação de Pedro Táxi na 7ª Vara, professor. É um negócio que foi, mas que voltou e fica, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, negou, por unanimidade, o recurso do ex-governador Pedro Táxi, do PSDB, que solicitava que todas as denúncias contidas, né, na delação premiada do ex-secretário de Educação, Firmino Pinto, lembra? Fossem remetidas à Justiça Eleitoral. Lembrando que Firmino Pinto era do mesmo partido de Pedro Táxi. Com a derrota, Táxi continuava sendo investigado em vários fatos na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A vara que era tocada pela ex-juíza e ex-senadora Selma Arruda. E que hoje tem aquela juíza lá, que eu esqueci o nome dela, a doutora Mendes lá, esqueci o nome da doutora lá. Acho que é Ana Cristina Mendes, né? Se me fala a memória. E com os fatos aí que veio lá daquela operação Rêmora, né? Que apura um esquema de cobrança de propina em vários contratos da SEDUC. Tinha até um escritório montado, esquemão, né, professor, que empresários lideravam o pacote de obras e que cobravam propinas e que passava. E a suspeita do Ministério Público dessa questão toda é que esse dinheiro foi usado, inclusive, para campanhas, para questões do governo Pedro Táxi, né? Abre aspas, a turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo, reconsiderou a decisão proferida em 21 de março de 2019 no tocante à linha A do item 3, para determinar o arquivamento do processo, remetendo-se cópia integral ao juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos termos do voto do relator, diz trecho da decisão publicada no último dia 19 de dezembro. Táxi insiste que o declínio de alguns fatos narrados pelo seu ex-secretário teriam conexões eleitorais, portanto, não caberia à justiça comum. Porém, o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, rebateu os argumentos, apontando que os supostos crimes com a participação do ex-governador não têm ligações eleitorais e manteve as remessas para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Todo mundo quer ser processado pela Justiça Eleitoral, né, professor? Mas a Justiça Comum, o povo foge como o diabo da cruz, né, professor? Isso mexe no currículo, né, professor? O que tem que ficar muito claro, recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu, com razão, de que aqueles crimes cometidos com conexão, com ligação à questão eleitoral, iriam todos eles para a Justiça Eleitoral. Ao passo que os outros crimes que não tenham nenhuma conexão com o jogo político eleitoral, continuaria na Justiça Comum. É essa a reivindicação do ex-governador Pedro Táxi. No meu entender... É isso que eu já ia te perguntar. No meu entender, isso não tem ligação com o jogo político eleitoral. Nenhuma. Nenhuma. Pode até ter usado, aliás, pode ter usado o dinheiro para fazer uma campanha aqui, outra ali, manter aquela sustentação, pagamento de promessas, né, professor? Mas o negócio aí era bufunfa na conta de alguém. Mas, né? A essência não é isso. Portanto, o ministro está coberto de razão quando simplesmente, ao invés de encaminhar todo o processo para a Justiça Eleitoral, mantém-se lá na Justiça Comum, lá na 7ª Vara. Então, isso tem que ficar muito claro para todos nós. Mas o advogado está aí para fazer exatamente a defesa do seu cliente. Tudo que venha favorecer ao seu cliente. Porque tem uma pequena observação a ser feita. Eu, particularmente, concordo em gênero, número e grau que os crimes com conexões, com ligações à campanha eleitoral, sim, devem ser encaminhados para a Justiça Eleitoral. Só que nós temos um pequeno problema aí. Será que a Justiça Eleitoral, de fato, está estruturada, está de uma forma tal que possa trazer com rapidez o resultado devido a todos esses processos? É essa, me parece, a pergunta que deveríamos fazer de imediato. A meu juízo, não tem.
não tem uma estrutura... eleitoreira, vamos dizer assim. Não, né, não tem uma estrutura, de fato, Porto, para dar agilidade a esse processo. É exatamente por isso que muita gente defende que deva ser encaminhado esse processo para a Justiça Eleitoral, porque aí demora muito mais do que a Justiça Entendi, Comum. professor. Nada a ver com o que eu falei em relação eu estava lá ainda no motivo da grana, né? Mas do encaminhamento dessa ação. Pedro Taques também, professor, tem aí mais uma questão, e olha só, ele ficou aí meio preocupado, porque tem uma outra ação, né, proposta pelo Ministério Público, que é aquela caravana, né? Caravana da transformação. Da questão da saúde. A tal das cirurgias de cataratas, professor, que gerou um saldo aí complicado. E a juíza, né, que está à frente do processo, Célia Vidotti, questionou o Ministério Público, porque, tipo, olha, Ministério Público, cadê o governador? Não foi citado no processo? Por quê? Né? E aí ele disse que não foi citado porque não fez nada de errado, né? A menos que inventem. Mas se ele era o líder da atual conjuntura, e essa ação do Ministério Público são sobre 2 contratos daquela empresa 2020, que eram contratos milionários e que algumas pessoas ficaram cegas, professor, devido aos procedimentos. Né? Houve denúncia, inclusive, de que cirurgias ou procedimentos que não foram realizados, porém pagos. Foram cobrados. Cobrados e pagos. Pagos pela empresa. Eu respondo pelo que fiz, não posso responder pelo que não fiz. E se o Ministério Público entendeu que eu não pratiquei nenhum ato ilícito, não ajuizou a ação contra mim porque não fiz nada de errado. Do contrário, alguém tem alguma dúvida que o promotor Maluzak não ajuizaria a ação contra mim se eu tivesse feito algo errado? Ou seja, ele cita isso porque o promotor Maluzak foi secretário de Pedro Taques, foi onde começou ali aquela questão da Grampolândia Pantaneira, né, professor? Então, ele quer dizer do tipo assim, o promotor é meu inimigo, né, meu desafeto, imagina se ele ia perder essa chance de colocar uma ação contra mim. Né? E é ele que está à frente dessa investigação no Ministério Público. Sim, né? A proposta aí, isso Pedro Taques acabou dizendo, disse em uma referência velada desavença entre os dois desde aquela época. Né? Aí ele diz mais, né? Eu expresso o meu respeito ao Poder Judiciário do meu Estado e à ilustre, digna e competente magistrada, mas eu não sou citado na petição do Ministério Público, porque nada fiz de errado, a não ser que inventem. Ele quer sugerir, então, que a juíza está inventando alguma coisa? A juíza tem o direito de perguntar, né? Por quê? Nessa ação, professor, é um bloqueio aí de 13 milhões e 300 mil contra o governo do Estado, a empresa 2020 Serviços Médicos, o Fundo Estadual de Saúde, 4 ex-secretários estaduais e 3 ex-adjuntos. Resultado de investigações realizadas no âmbito da Operação Catarata, deflagrada em setembro de 2018, para investigar irregularidades em cirurgias oftalmológicas realizadas na caravana da transformação. É uma questão, professor, que vai dar pano para manga ainda, né? Ou seja, se complica um pouco nessa história toda. Né? Vamos ver se o governador consegue se safar. É aquela história, eu não fiz nada de errado, mas então quem foi que autorizou o pagamento da empresa? Exatamente, tem 2 crimes aí que não se pode perder de vista, amigo. Quem foi? A omissão também é crime para o gestor público. Então, assim, não é aquela história, eu mandei, mas não sou eu que confiro os documentos? Não, peraí, mas ele que autoriza. A chave do cofre está na mão do governador. Ele que autoriza, que é o gestor maior dessa história, né?